Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço para conversar sobre o conhecimento produzido na universidade. No programa de hoje, a gente vai conhecer um estudo realizado no Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade da FURB, que revelou a contaminação de vários pontos da costa de Santa Catarina pelos chamados poluentes emergentes. A gente vai entender o que são esses contaminantes e qual foi o diagnóstico desenvolvido pelos pesquisadores. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o professor Eduardo Alves de Almeida. Ele é doutor em Bioquímica e professor dos programas de pós-graduação em Biodiversidade e também em Engenharia Ambiental aqui da universidade, além de coordenador do Centro de Estudos em Toxicologia Aquática. Bem-vindo, professor. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, estar aqui falando das pesquisas que a gente desenvolve. Professor, eu gostaria que você começasse nos explicando qual foi a ideia central, o propósito principal desse estudo. Sim, a gente tem um grupo aqui na FURB, né, que estuda os contaminantes, o efeito dos contaminantes ambientais em organismos aquáticos. É uma pesquisa, é um tipo de pesquisa que eu particularmente venho desenvolvendo já há bastante tempo, desde a minha época de graduação, né? Eu me formei em 1998, então desde então eu trabalho nessa área de pesquisa. E, enfim, aqui na FURB a gente trabalha mais na questão dos efeitos de poluentes ambientais nos anfíbios, né, que é o nosso grupo animal, que é o foco central da pesquisa. Porém, a gente tem muitas parcerias com outras universidades, né? E desde a minha graduação, que eu venho trabalhando com muitos outros grupos animais, né? Já trabalhei com tartarugas, até com a amostra de jacaré a gente já trabalhou nas pesquisas aí ao longo do tempo. E na minha graduação, né, eu me formei na UFSC, né, em Florianópolis. Eu trabalhei bastante com os bivalves, né, que são as ostras, os mexilhões, as vieiras. E desde então, apesar de eu ter migrado para outras áreas, eu tenho essa parceria com a UFSC, né, com o meu ex-orientador da graduação, que é professor ainda ativo na UFSC, né, e a gente mantém essas parcerias há bastante tempo. Então, quando surgiu um edital da FAPESC, né, que era para apoio de grupos emergentes, né, que são grupos que estão em consolidação no estado de Santa Catarina, oferecendo, né, verba para pesquisas em grupo, né, a gente sentou e discutiu essa proposta, né, de focar, então, apesar de a gente estar trabalhando aqui mais com animais de água doce, eles trabalhando lá com os animais de mar, né, e eu, como sendo um grupo relativamente recente aqui na FURB, a gente tinha todos os critérios para contemplar, né, uma proposta para ser submetida. Então a gente resolveu focar então os estudos, né, apoiados pela estrutura que a UFSC já tem com os animais marinhos, com os conhecimentos que a gente tem aqui, né, das pesquisas que a gente faz, os tipos de análise que a gente consegue fazer aqui. E em conjunto também teve um grupo da UDESC, né, de dois professores, na verdade, um da UDESC de Florianópolis mesmo, uma outra professora da UDESC de Lages, que entraram juntamente, então, para a gente focar num estudo, né, amplo de monitoramento do litoral de Santa Catarina, certo? Então, a gente definiu fazer um levantamento dos diferentes tipos de poluentes que poderiam estar ocorrendo no litoral, em diferentes matrizes ambientais. Então, a gente escolheu trabalhar com análise desses contaminantes ambientais na água, no sedimento e nas ostras, né? E por que nas ostras, né? Tem tantos outros animais marinhos que a gente pode estar utilizando, né? Mas é em função do próprio know-how do laboratório lá da UFSC, que já tem, né, uma vasta experiência com esse grupo, e por conta de as ostras serem uma fonte de renda, né, no estado de Santa Catarina. Então, o estado de Santa Catarina é o que mais produz ostras a nível nacional, né? Acho que 90% do mercado é tudo produzido aqui em Santa Catarina. Então, é um grupo relevante do ponto de vista econômico. Então, assim, só para resumir, não me estender muito, né, a ideia, né, que gerou era, né, o
que incentivou a gente a escrever essa proposta é justamente isso. Saber um pouco mais sobre o que está acontecendo de contaminantes ao longo do litoral de Santa Catarina e associar isso com uma atividade econômica importante, que é o cultivo de ostras, né? Apesar de que esse projeto a gente trabalhou com as ostras nativas, né? Então, é o que motivou assim a pesquisa, né? Então, juntar esse know-how de conhecimento, né, que a gente tem dos grupos envolvidos e aplicar isso para um monitoramento, que eu acho que é um déficit que a gente tem, né, de conhecimento para saber o que está acontecendo em termos de poluição no litoral de Santa Catarina. Na pesquisa vocês citam esse termo, né, poluentes emergentes, contaminantes emergentes. É algo que tem surgido também bastante na mídia nos últimos anos, enfim, na última década. Explica pra gente o que esse termo significa. Por que alguns contaminantes são chamados de emergentes? Bom, a gente chama de emergente, né, de uma forma mais geral, aqueles contaminantes que não são os clássicos que a gente está acostumado a encontrar no ambiente, né? Se a gente pegar assim, o que era monitorado há 20, 30, 40 anos atrás, que são os contaminantes tradicionais ou os clássicos, né? O que são esses contaminantes? Os metais pesados, que todo mundo conhece, os agrotóxicos, né? Os derivados de petróleo. E os emergentes, eles surgem do reconhecimento de que alguns compostos, né, que estão aí presentes no ambiente, que tradicionalmente a gente não tinha tanta preocupação, né? A gente identifica agora que, mesmo em baixas concentrações no ambiente, eles podem ter efeitos bastante importantes a longo prazo, né? Então, são compostos que, na grande maioria, por não serem tradicionalmente estudados, ainda a gente não tem legislação para eles, então a gente não sabe qual é o limite de segurança, né? Qual a concentração máxima permitida, que tipo de fiscalização a gente faz para esses compostos. A gente não tem legislação ainda, porque eles são compostos relativamente recentes, né, de preocupação recente, que são os fármacos, né, que todo mundo toma remédio, né, e grande parte dos fármacos vai para um tratamento de esgoto, quando tem, né, às vezes nem tem tratamento de esgoto, dependendo do município, mas muitos deles, mesmo após passar por tratamento de esgoto, a gente não tem a eliminação completa, então isso vai acabar sendo incorporado aos ambientes aquáticos, né? Aí nós temos os microplásticos, né, que também é uma coisa bastante recente, que tem muitos grupos a nível mundial estudando hoje em dia, né? A gente tem visto aí cada vez mais surgindo trabalhos mostrando efeitos prejudiciais dos microplásticos. Nós temos nanopartículas, né? Nós temos produtos de limpeza, de higiene pessoal, né? Então os detergentes, perfumes, shampoos, né? Então são coisas assim que há 50 anos atrás, vamos dizer, 30 anos atrás, a gente não se preocupava tanto porque a gente pensava assim, não é tão substancial essa contaminação no ambiente. Mas a gente tem visto que hoje em dia, especialmente alguns deles já estão em concentrações bastante preocupantes, né? E outras ainda, né? Se a gente pensar na concentração que é detectado, então geralmente eles são detectados numa concentração extremamente baixa, né? De nanograma por litro, micrograma por litro, que é bem pouquinho, mas que mesmo esse pouquinho pode ter um efeito deletério para os organismos que vivem nesses ambientes, né? Mesmo que não seja um efeito agudo, né, mas a longo prazo isso pode ser prejudicial, afetar as populações. A presença desse tipo de contaminante aqui na costa de Santa Catarina, ela já vinha sendo estudada ou esse estudo realizado por vocês, ele é inovador nesse aspecto? Sim, na época que a gente submeteu o projeto, a gente ficou sabendo que já existiam algumas iniciativas, né, para esse tipo de monitoramento, mas a gente não tinha tantos trabalhos assim, especialmente com os emergentes, né, com os fármacos, com os produtos de higiene pessoal, né. A gente tem alguns estudos já realizados previamente, até pelos mesmos grupos esses que eu comentei antes, da UDESC, da UFSC, né, então eles trabalham já há bastante tempo, né, principalmente com metais, com derivados de petróleo, alguma coisa acho que com agrotóxicos também, mas nada muito assim
extensivo, né? Não tem tantos trabalhos sendo feitos. E o curioso é que a gente mandou o projeto, então a gente não tinha essa grande gama de informações sobre isso, né? E de lá para cá, isso foi em 2019 que o projeto foi submetido e aprovado, até encerrar o projeto, que foi no ano passado, a gente viu que surgiu alguns trabalhos muito parecidos com os nossos, feitos também no litoral de Santa Catarina, né? Então, pelo menos 2 ou 3 trabalhos bem importantes, assim, né? Então, foi bastante interessante de ver que é uma preocupação realmente, né, dos cientistas de tentar fazer essa exploração, né, do que está acontecendo em termos de contaminação no ambiente e observar que os dados eles convergem assim para uma coisa de realmente um cenário de contaminação, né, porque é importante, né, a gente ter mais grupos trabalhando com isso para poder comprovar que aquilo que a gente está vendo, olha, isso aqui não é nenhum erro experimental, não é uma análise que foi feita, né, que a gente tem dúvidas, né? Não, olha só, a gente viu isso e tem mais outros 2, 3 trabalhos que estão vendo coisas muito, muito parecidas, né? E aí eu acho que é também importante para que, pelo menos agora, a gente tenha, assim, um baseline, como a gente chama, né, um dado de base, para a gente saber, ó, o nosso cenário está aqui, agora a gente consegue acompanhar para ver o que vai mudar. Será que esse cenário vai piorar? Será que esses dados que a gente está trazendo vão gerar algum tipo de comoção, né, de incentivo para que a gente fiscalize mais e tente gerar ações de recuperação, de mitigação, de evitar que o cenário piore, né? Então, interessante também nesse sentido é a gente ter dados para acompanhamento futuro. O que a gente pode destacar, então, em relação aos resultados desse estudo? Olha, de destaque, né, só para comentar rapidamente como é que foi feito o desenho do estudo, né? Então, a gente aprovou o projeto em 2019, era para ele ter começado em 2020 as coletas, mas veio a pandemia, né, pegou todo mundo de surpresa. Então, a gente tinha algumas coletas para fazer em 2020 que ficaram impossibilitadas, né, até por questão de lei mesmo, né? A gente não podia a gente não tinha autorização para sair para campo, né, para fazer essas coletas. Então, isso também gerou algumas prorrogações do projeto, né? Então, teve quase 2 anos de prorrogação do projeto para poder viabilizar. Então, a primeira coleta que a gente fez foi em 2021, na época de inverno, foi ali entre agosto e setembro, ou início de outubro, foram feitas as primeiras coletas do projeto. E depois a gente fez uma outra coleta no verão de 2022, ali por fevereiro e março. Então, assim, a gente tem dados de 2 coletas, né? Um cenário de inverno, que é um cenário que não tem tanto turismo, e um cenário mais de verão, né? Pegando logo aí a sequência de turismo, né? Onde a população teoricamente aumentaria, mas de novo, a gente ainda estava em pandemia, então pode ser que a gente tem ali algumas coisas sendo maquiadas porque a gente não teve um turismo tão acentuado, né? Mas nesses 2 estudos, o que a gente pôde ver? Uma contaminação generalizada, né? A gente tem um marcador que a gente usa que é bastante interessante do ponto de vista de identificação de contaminantes de origem humana, né? Que é a cafeína, né? A cafeína... Qual é a fonte de cafeína? Você encontrar cafeína na água do mar, né? Isso não acontece naturalmente. Então, se você faz uma análise numa região litorânea e detecta cafeína, de onde é que está vindo isso? É produção humana, né? Vem do esgoto, né? Porque a gente ingere e depois excreta isso no esgoto, né? Então, o que eu posso te dizer, assim, pegando do ponto de vista da cafeína, que é um marcador de contaminação, a gente encontrou em todos os pontos, né? A gente fez coletas aonde, né? Então, a gente tinha 2 pontos de coleta em Laguna, né? Que é a região mais ao sul que a gente coletou. A gente coletou, e por que, né? Não mais ao sul ainda? Porque como o trabalho foi feito com ostras, né? A gente só encontra ostra até Laguna. Dali para baixo a gente já não... É mais difícil de encontrar os animais para coletar. A gente coletou na Baía Sul de Florianópolis, 2 pontos de coleta. Na Baía Norte de Florianópolis também, 2 pontos de coleta. A gente coletou em Itajaí, em São Francisco do Sul, né? Foram 9 pontos de coleta ao longo do litoral, desde Laguna até São Francisco do Sul.
Então, primeiro ponto, cafeína em todos os lugares foi encontrado, né? Em sedimento, na água do mar, nas ostras, né? Encontramos fármacos também em praticamente todos os pontos de coleta. Então, a gente encontrou anti-inflamatórios como ibuprofeno, acetaminofeno, naproxeno, né? A gente encontrou ácido salicílico, né, que é da aspirina. A gente encontrou antibióticos, a gente encontrou corticoides, como prednisona, prednisolona. A gente encontrou vários tipos de agrotóxicos também. Alguns deles, inclusive, a gente conseguiu associar possíveis origens, né? Porque tem alguns deles, por exemplo, que são usados são aprovados, né, para uso só no cultivo de arroz, está lá no mar. Então, de alguma forma, o cultivo de arroz, que é bastante importante em Santa Catarina, ele está sendo carreado, né, pelo rio, pela chuva, de alguma forma, e está sendo encontrado no mar. A gente encontrou até agrotóxicos já banidos há muito tempo no Brasil, desde a década de 80. Não que eles estejam sendo usados, mas porque eles são justamente muito persistentes no ambiente e até por isso são proibidos o uso, né? A gente acredita que são compostos agrotóxicos que estão ali desde a década de 80, ainda persistentes, né? Como análogos do DDT, né? Que a gente sabe que não pode usar mais no Brasil. Derivados de petróleo, alguns deles associados a gasolina, a óleo diesel, né? A gente encontrou vários tipos de organoclorados, metais pesados, ou seja, a gente fez uma análise mais ou menos de uns 130 compostos diferentes nessas amostras ambientais, né? De novo, né? Sedimento, água, ostras, e pelo menos a metade deles do que a gente analisou, eu diria aí que a gente conseguiu detectar. Então, assim, os contaminantes estão ali. Em que nível de preocupação? Bom, muitos deles, obviamente, que a gente tem em concentrações maiores, outros menores, né? E a gente não pode ser alarmista demais também, né? Porque tem uns que estão em concentrações traço, que a gente chama, que é bem baixinho, né? Poucos nanogramas por litro. Que por uma situação de mar, né, que tem uma dispersão grande, talvez não seja tão preocupante, né? Mas pensando em efeitos agudos. A gente não sabe efeitos crônicos, o que esses nanogramas ali presentes continuamente ao longo de vários anos, o que isso não pode estar causando, né, nesses organismos. E encontramos também nas ostras, né, que são fonte de alimento, como a gente falou, né? Então, se a pessoa vai lá e coleta essa ostra, a gente sabe que agora mesmo as ostras nativas que a gente coletou, né, a gente está comendo junto ali derivado de petróleo, metal, antibiótico, anti-inflamatório, né? Então tem um coquetel de coisas ali contaminando. E outra coisa, indo direto ao ponto assim, né, da pergunta, né, o que a gente encontrou ali, né, de relevante? A questão de, mas tem algum ponto que está mais ou menos preocupante? De uma forma geral, a gente diria que os pontos de Florianópolis, da região de Florianópolis, eles costumam dar uma concentração um pouco maior desses contaminantes. A gente viu também que as ostras coletadas nesses pontos de Florianópolis, elas também costumam ter algumas alterações metabólicas mais importantes ali, né, comparados aos outros pontos de coleta. Mas, no geral, também a gente viu uma relação direta com o grau de urbanização. Então, a gente vê que existe uma relação direta entre a contaminação, os efeitos nas ostras e o grau de urbanização da área, né? Mas a gente não pode também afirmar categoricamente, né, com 100% de certeza, qual é o ponto que está com mais ou menos problema. Por quê? Porque depende qual é o foco. Por exemplo, quando eu falo da cafeína, onde é que a gente encontrou mais cafeína? Laguna, né? Pelo menos na coleta de inverno, pelo que eu me lembro, né? Agora, outros contaminantes, como derivados de petróleo, os próprios contaminantes emergentes, já não tem tanto em laguna. Então, lá talvez o problema seja mais esgoto urbano, né, doméstico, mas não tanto contaminantes derivados de petróleo. Daí a gente vai ter mais em Florianópolis.
Os emergentes, a gente encontrou bastante ali na região de Itajaí, de São Francisco, né? Então, assim, é complexa a análise, né? Ela não me diz assim, se tem um ponto que é mais ou menos preocupante do que o outro. Depende do que a gente está, qual é o contaminante que a gente está focando, né, na discussão, né? Então, o que a gente pode dizer é que existe essa dispersão generalizada, que todos os pontos têm algum tipo de problema ali. Vocês coletaram, então, água, sedimentos e ostras, né? Isso. Especificamente nas ostras. Foram identificados contaminantes nas ostras, mas foi possível avaliar algum tipo de efeito sobre essas ostras, que também era um dos objetivos? Sim, a gente fez análise daí do que a gente chama de biomarcadores, né? O que são os biomarcadores? São alterações fisiológicas no metabolismo, né, das células, que a gente consegue avaliar em laboratório. Então, qual que é a ideia? A gente vai para campo, coleta as ostras, né? E a gente faz uma análise, igual como quando a gente está doente, né? Vai fazer uma coleta de sangue para saber se tem alguma alteração. E essa alteração, dependendo de como a gente analisa, né? A gente consegue fazer um diagnóstico, né? Do tipo de problema de saúde que essa pessoa tem. Então, algo mais ou menos parecido, né? A gente consegue fazer nas ostras. A gente tem alguns parâmetros que nos indicam, ó, esse parâmetro está indicando que essa célula está com uma lesão, né? Então, olha só, nesse ponto aqui tem mais lesões do que nesse outro ponto. Ou então, algumas atividades de enzimas, né, que a gente analisa que estão envolvidas no processo de desintoxicação. Então, a gente consegue analisar como é que está a atividade dessas enzimas. Se elas estão muito altas, indica, ó, se está alta a atividade é porque o animalzinho ali está tentando se desintoxicar. Então, é um indicativo de que possivelmente esse animal está realmente intoxicado, né? Então, de fato, a gente viu essas alterações, né? A gente viu alguns pontos com mais alterações do que outros. E, nesse caso especificamente, também a gente pode dizer que as ostras que a gente coletou nas regiões mais urbanizadas da cidade de Florianópolis, principalmente na Bahia Norte, né, um pouco também na Bahia Sul, foram as que apresentaram maior nível de alteração, né? Então, é um indicativo importante para a gente, para mostrar também que, além dos contaminantes estarem ocorrendo numa certa frequência, numa certa concentração, eles também estão causando efeitos nesses animais, né? Então, o que deixa o cenário um pouco mais preocupante, né? Que está causando um impacto, né, para aquele ambiente natural. Importante a gente destacar também que essas ostras do estudo especificamente, elas foram coletadas em ambiente natural, não em ambiente de cultivo, né, professor? Isso. Isso é importante também porque, assim, né, existe uma preocupação com relação, como eu falei, né, ao cultivo de ostras, né? Então, é importante também a gente ressaltar que esses animais, eles não foram animais de cultivo, né? Os cultivos, eles são feitos a alguma certa distância, né, da costa. Os nossos animais a gente coletou na região bem do litoral mesmo, ali, né, na beira do mar, e que não é o mesmo ambiente que essas ostras estão, né? Então, a gente tem que avaliar, né, por esse prisma, né, de que as ostras que a gente está avaliando são aquelas que estão ali na beira do mar, né, onde tem, de fato, né, costuma ter pelo menos uma maior concentração dos contaminantes e tudo mais. Ou seja, aquela ostra que a população ali que vive ali naquele ambiente vai ali para coletar na mão, né, não é a ostra comprada. Os locais que têm cultivo de ostras, obviamente que eles têm uma concessão. Essa concessão para fazer o cultivo depende de um monitoramento mais intenso, que é feito pela Embrapa, por exemplo, né, e que obviamente tem uma qualidade melhor, né, de água. Então, o efeito para os cultivos a gente não pode extrapolar. A gente está falando de uma situação de ambiente natural costeiro, né? Para os cultivos, especificamente, a gente está com um projeto agora submetido, foi submetido faz uma semana, mais ou menos, né, num edital novo, que a gente quer focar agora, né, como é que está esse cenário de contaminação, especificamente para as áreas de cultivo de ostras, né. Então, a gente agora vai ter que aguardar, a gente foi submetido para o CNPq,
O resultado deve sair lá pela metade do ano, né? Se for aprovado, a gente deve seguir com esse projeto agora, focando mais na questão dos cultivos. Eu mencionei no início que o professor é coordenador do CETAC aqui na FURB, né? Que é o Centro de Estudos em Toxicologia Aquática. Quais são os outros trabalhos, né, as outras pesquisas, outras frentes de trabalho que o CETAC está trabalhando atualmente ou de pesquisas futuras que estão sendo manejadas nesse momento lá no grupo? Bom, a gente acabou de encerrar um projeto no ano passado, né, um projeto também piloto, né, de diagnóstico inicial, focado no efeito dos agrotóxicos do cultivo do arroz aqui em Santa Catarina, né, mais especificamente para a região norte. Eu até já participei aqui no ano passado, né, falando um pouquinho dos primeiros trabalhos que a gente publicou, onde a gente fez uma análise de 15 compostos agrotóxicos, né, que são bastante utilizados na risicultura aqui, próximo aqui de Blumenau, né. A gente detectou 9 desses compostos e a gente estudou os efeitos deles nos anfíbios, né, nas larvas dos anfíbios. Então, para esse trabalho que encerrou no ano passado, a gente publicou já 2 artigos científicos mostrando um pouco desses efeitos, né? E agora, para dar continuidade, para seguir nessa linha, a gente fez um novo projeto que foi aprovado pela FAPESC. Já começou, já assinei o contrato agora em dezembro, a gente já fez coletas agora na região mais ali próxima de Gaspar, entre Gaspar e Ilhota, que tem muito a risicultura, né? Eu tive uns alunos lá coletando amostra de água, inclusive foi curioso porque nas coletas de água das áreas de risicultura a gente encontrou as larvas de anfíbio ali ocorrendo, né? Então, como a risicultura é área alagada, né, para cultivo, é um ambiente bastante propício para a reprodução dos anfíbios, né? Então, a gente fez coleta dessas amostras de água, mandamos fazer análises químicas, né? O pessoal fez um screening de 150 agrotóxicos, né? Foram analisados. E desses 150 a gente detectou 15. E desses 15, alguns, né, desses 15 compostos, alguns deles são os mesmos que a gente já encontrou aqui na região mais ao norte, né, próximo de Massaranduba, e outros são novos, que a gente não tinha detectado anteriormente. Então, nesse projeto agora a gente vai dar prosseguimento estudando os efeitos desses novos agrotóxicos que a gente não tinha detectado antes, né? Então essa é uma vertente importante, assim, que está sendo o eixo central agora do nosso laboratório. Associado a isso também, nós estamos avaliando de que forma a temperatura do ambiente também influencia na toxicidade desses compostos para os animais, porque a gente tem os contaminantes acontecendo no ambiente, né, em época fria, em época quente. Então a gente quer saber se a temperatura da água vai influenciar, vai deixar esse composto mais ou menos tóxico para os animais. A gente também aprovou agora no final do ano um projeto FINEP, né, aqui pela FURB, no qual a gente está comprando diversos equipamentos para ampliar um pouco as análises que a gente vai fazer, né? Então é um projeto para compra de equipamentos, que envolve não só o nosso grupo, mas todo o programa de pós-graduação em biodiversidade, perdão. E a gente espera, né, que com esses novos equipamentos agora a gente consiga ampliar bastante o leque de análises que a gente consegue fazer, né, porque vão vir equipamentos bastante sofisticados, né. Então acredito que a gente tem bastante coisa interessante para gerar aí agora, né, porque financiamento é a base para que a gente consiga fazer bons trabalhos. E, para finalizar, né, a gente também submeteu agora um projeto, né, no final do ano passado, aí, que é uma rede de pesquisa, né, para o CNPq, que, se for aprovado, né, nós vamos fazer um estudo amplo a nível de Brasil para avaliar melhor o efeito dos agrotóxicos nos anfíbios. É um projeto bem grande, envolve 45 pesquisadores, né, de universidades do Brasil inteiro, tem da Federal do Amazonas, do Pará, da Bahia, Mato Grosso do Sul, de Minas, tem São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem quase todos os estados do Brasil, né? E a ideia, então, se aprovar esse projeto, deve sair aí até abril, acho que o resultado, né? A gente daí vai fazer uma ampliação bem grande, né, dos nossos estudos com os anfíbios
agora abrangendo espécies no Brasil inteiro e com a problemática dos agrotóxicos de uma forma geral, né? Que aqui a gente está focando na risicultura mais, que é uma atividade econômica importante no estado, né? Então vamos tentar ver se a gente consegue ampliar isso. Bom, no programa de hoje a gente conversou com o professor Eduardo Alves de Almeida, ele é doutor em Bioquímica e professor dos programas de pós-graduação em Biodiversidade e Engenharia Ambiental da FURB. Muito obrigada, professor, pela presença. Obrigado. Estamos às ordens aí para quando precisar. A gente agradece também a você pela sua companhia e te convida a acompanhar as próximas edições do FURB Pesquisa, sempre no canal da FURB no YouTube. O programa de hoje termina aqui. Até a próxima.